Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a Tatiana Klick, sou jornalista e diretora do Porvir. É um prazer estar aqui e abrir essa conversa importante sobre democracia e educação, que é uma conversa promovida pelo Porvir em parceria com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo curto na altura do queixo, ele é castanho, com mechas loiras, eu estou vestindo uma blusa preta, estou com um brinco colorido e atrás de mim tem uma estante de livros. A gente sabe que nos últimos anos a sociedade se dividiu politicamente, a polarização tornou o diálogo difícil, a democracia brasileira sofreu ataques, e muita gente também se mobilizou para defender a democracia, para discutir, para debater essa dificuldade que temos enfrentado. Nesse contexto, fica muito importante a reflexão sobre o papel da escola, né, nesse debate e na formação de crianças, adolescentes e jovens para o exercício da cidadania. Como pode ser o trabalho realizado na escola nesse sentido? Qual é o papel da escola? Esse é o tema da nossa conversa de agora, que está começando agora. Mas antes de chamar as pessoas que foram convidadas e que têm muito a dizer sobre isso, para fazer esse debate, eu vou chamar e vou convidar a Beatriz Kipnis. Ela é analista de estudos e debates da Fundação FHC, e ela vai me ajudar tanto na mediação dessa conversa, tanto explicar a nossa parceria. Boa noite, Beatriz, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui hoje e por dividir essa parceria com o Porvir, né, e a Fundação FHC. A gente está super feliz porque esse momento, além dessa conversa, que eu espero que seja muito interessante, é um momento também que a gente está lançando 3 roteiros pedagógicos para trabalhar a democracia no ensino médio. E é um trabalho que a gente fez conjuntamente, entre o Porvir e a Fundação FHC. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho desse trabalho aqui, mas antes de começar de mostrar o conteúdo dos roteiros, a gente quer que você mostre para a gente o que veio antes dos roteiros, né? De onde a gente tirou essa inspiração para elaborar esses roteiros, que são as linhas do tempo da construção de direitos no Brasil, que foram lançadas pela Fundação FHC em 2020, se não me engano. Então, por favor, boa noite, e pode se apresentar e falar com as pessoas aqui, mas explicar para a gente essas linhas do tempo, né? Por que eles são conteúdos interessantes para os professores e estudantes. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos e todas que estão participando da nossa conversa hoje. Queria agradecer o Porvir, na pessoa da Tatiana, pela parceria frutífera nesse tema que é tão relevante. Eu sou uma pessoa branca, com cabelos castanhos enrolados. Eu estou usando uma blusa verde branca, com fone de ouvido azul, e atrás de mim tem uma parede roxa. Peço desculpas pela minha voz, estou um pouco rouca, tá bom? Agora, respondendo à pergunta da Tatiana, o projeto Linhas do Tempo é um portal online gratuito que conta a história política e social da conquista por diferentes direitos no Brasil desde o período da redemocratização, em 1985, até o ano de 2018. Nesse período, aconteceram muitos conflitos, negociações e debates em torno da construção da Constituição de 88 e no período seguinte sobre como seriam implementados esses direitos. As linhas do tempo, elas buscam, então, trazer as principais leis, políticas públicas, debates e manifestações da sociedade civil sobre cada tema. Mas, muito mais do que isso, elas mostram que essas negociações, elas não acontecem da noite para o dia. Elas envolvem negociações entre poderes, entre Estado e sociedade civil, e até mesmo as percepções sobre o mesmo problema foram evoluindo ao longo do tempo. Então, essa é um pouco a ideia do projeto, e ele conta atualmente com 10 linhas do tempo diferentes: saúde, educação, direitos indígenas, direitos das mulheres, direitos LGBTQIA+, questão racial, política ambiental, pessoas com deficiência, transparência e controle e reforma agrária. Esse período, retratado nas linhas do tempo, parece um passado recente para a maioria, mas
acho que para a maioria dos jovens, esse passado já está muito distante da realidade. Então, entender esse passado pode ser uma chave importante para valorizar a democracia. E entender que essa construção de direitos, ela não foi e continua não sendo uma tarefa simples. E isso pode ser potente para que os jovens cidadãos se engajem a defender os seus direitos hoje e no futuro. Por isso, a gente acredita que as linhas do tempo elas podem ser úteis em sala de aula, e a gente buscou o Porvir, né, para fazer uma parceria conosco, e eles toparam o desafio de pensar junto com a gente em possibilidades de uso prático desse material. Então, eu vou devolver agora a bola para a Tatiana, que vai contar para a gente a solução que o Porvir desenvolveu usando as linhas do tempo para professores de ensino médio. Obrigada, Beatriz, por essa apresentação. E, de fato, as linhas do tempo são conteúdos muito ricos, muito detalhados sobre toda essa história, e podem ser muito úteis para reflexões e para projetos na escola. Mas quando a gente recebeu esse desafio que a Beatriz contou agora, de como que a gente poderia ajudar os professores a trabalharem esse tema com intencionalidade e usarem todo esse conteúdo na sala de aula, a gente imaginou que um processo para discutir democracia, participação política, para desenvolver cidadania, para pensar sobre a construção de direitos, sobre a defesa de direitos, a construção de políticas públicas, ele não deveria ser um processo de transmissão, apenas de transmissão de conteúdo, de memorização de conteúdos, vamos decorar quais são as leis, quais são os anos. Ele deveria ser um processo também participativo, também que desenvolvesse o protagonismo dos estudantes, que colocasse os estudantes a pesquisar, a investigar, a refletir, a trabalhar junto, a pensar no uso, né, de como essas leis, esses direitos, essas políticas são de fato implementadas, como que elas influenciam a vida deles ou não influenciam. E a gente surgiu com a ideia de trazer isso, de trabalhar isso com uma metodologia da aprendizagem baseada em projetos. E foi isso que a gente fez. A gente construiu, a gente partiu de 3 linhas do tempo, né? São várias linhas do tempo são, né, vários temas que estão contemplados nas linhas do tempo, como a Beatriz mostrou. A gente começou usando a primeira, né, 3 temas, e construiu 3 roteiros. Um deles se chama Mulheres em Foco, Caminhos para a Equidade, que é um roteiro que discute a evolução dos direitos da mulher, das políticas para as mulheres no Brasil. A gente também trabalhou com o tema da sustentabilidade, então, caminhos sustentáveis, ações locais, impactos globais, e saúde para todos, enfrentando desafios e construindo soluções. Em cima destes 3 roteiros, a gente construiu, então, provocações para que os estudantes os professores pudessem incentivar seus alunos a desenvolverem projetos relacionados a esses temas. A gente faz algumas provocações para eles, no sentido de pedir que eles se imaginem no das mulheres, por exemplo. A gente pediu para eles se imaginarem como governo, ou como legislativo, ou como sociedade civil, e pensar como que eles podiam pensar políticas públicas e pensar nos direitos das mulheres e construir projetos para essas políticas. No roteiro da sustentabilidade, eles conseguem pensar, pedimos que eles pensassem que eles vão para uma COP, e como é que projetos eles vão levar, que reivindicações, que proposições vão levar para uma COP. Então, a gente foi fazendo isso, e aí tem uma série de metodologias que são apresentadas, que são sugeridas para que os professores possam ir guiando esses roteiros, guiando a participação dos estudantes nesses projetos,
E não é um caminho único, não é uma receita de bolo única, né? Pode se desdobrar em diferentes projetos, mas tem bastante informação para ajudar os professores a estimularem seus estudantes a desenvolverem esses projetos. A gente quer mostrar aqui, né, as imagens do roteiro, mas está com uma dificuldade. Daqui a pouquinho a gente vai continuar a conversa, só para não atrasar aqui. Daqui a pouco a gente compartilha a imagem desses roteiros, que está saindo, é novinho, né? Saiu hoje, está disponível no nosso site, no site da Fundação FHC, bem novinho. Então, daqui a pouco a gente mostra aqui. E aí, eu queria de novo passar a palavra para a Beatriz, para perguntar para ela qual a expectativa de uso desses roteiros pelos professores. Bom, obrigada, Tatiana. Os roteiros pedagógicos e as linhas do tempo os dois são materiais gratuitos e vocês podem acessar os materiais nos links que estão no chat. A gente espera que esses materiais sejam úteis para a comunidade escolar e que elas não sejam só um material pronto e acabado, mas um material vivo que pode servir como fonte de debates, de atividades e de outras inspirações que os professores possam ter e adequar também à sua realidade. A gente acha que são uma contribuição para que a escola possa exercer seu papel de preparar os jovens para a cidadania e que os jovens possam exercer esse papel ativo. Falando nisso, né, a gente trouxe 2 convidados para conversar com a gente hoje sobre esse tema. Quem são eles, Tatiana? Maravilha, são convidados muito especiais, a gente vai chamar agora aqui para eles aparecerem na tela junto com a gente. O primeiro deles é o Alexandro Santos, ele é diretor de políticas e diretrizes da educação integral básica do Ministério da Educação, desde fevereiro de 2023, ele é doutor em educação e também diretor-presidente da Escola do Parlamento e professor do programa de pós-graduação em educação e do programa de mestrado profissional em formação de gestores educacionais da Unicit. Muito bem-vindo, boa noite, Alexandro. Boa noite, Tatiana, Beatriz, é um prazer estar aqui. E o professor Yuri Norberto Pereira também está com a gente aqui. Ele é graduado em Ciências Sociais, é professor no Centro de Excelência Ateneu Sergipense, se destaca na gestão de projetos inovadores, como o Laboratório de Educação e Aprendizagem Digital, e o programa Ateneu Políticas Públicas, que promove debates políticos em sala de aula e organizou sabatinas com candidatos a governos e ao Senado em 2022. Boa noite, Yuri, muito bem-vindo também nessa noite, nessa nossa conversa. Boa noite, Tati, boa noite, Beatriz, boa noite, audiência, estamos aqui à disposição. Maravilha. E aí, antes da gente começar, a gente já vai passar a palavra para vocês. Eu só queria cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando essa conversa, interagindo com a gente aqui no chat, pedir para elas se apresentarem, para elas darem boa noite, dizerem de onde elas estão, de onde vocês estão falando e nos acompanhando, e a gente vai ter espaço para responder, né, para encaminhar as perguntas, as reflexões de vocês com os nossos convidados, então sintam-se à vontade também para usar o chat para isso, para mandar suas perguntas. No final a gente vai passar, vai falar aqui dessas perguntas na nossa conversa, tá bom? Agora sim, a gente vai começar, e eu convido o Alexandro para ficar aqui com a gente. Daqui a pouco o Yuri volta, mas a gente vai começar endereçando e fazendo as primeiras perguntas pro Alexandro. Eu queria começar com a primeira pergunta pro Alexandro, que é, enfim, começando esse assunto, né, a gente teria muita coisa, e eu tenho certeza que o Alexandro tem uma experiência vasta nesse tema da participação, da educação, da política, e a gente começar esquentando a conversa com a pergunta, qual é a importância da educação política para a cidadania e como que é possível aproximar os jovens desse tema? Sou um homem negro, calvo, estou vestindo uma camisa rosa, com um terno azul por cima. Estou aqui na minha sala, no Ministério da Educação. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e uma bandeira do Brasil. Bom, a questão que você me apresenta, Tatiana, ela é fundamental para a gente discutir um pouco
a nossa realidade social e política, mas também para a gente entender essa história que as linhas do tempo aí da Fundação Fernando Henrique Cardoso produzem, né, enquanto tentativa de explicar a evolução de certas estruturas sociais, de certos movimentos, né? Quero ressaltar aqui o símbolo da gente estar fazendo esse diálogo no dia 9 de outubro. No dia 5 de outubro, a nossa Constituição Federal fez 35 anos, né, e ela é um marco na redemocratização do Brasil e no desenho, né, dessa sociedade de direitos com a qual a gente vem lidando desde então, tentando fazer avançar o conjunto dos direitos da cidadania e a qualidade da democracia. Você perguntou sobre educação política. A democracia, ela é um regime político muito exigente, né? Ela convoca, ela instiga a participação política ativa e consciente de todo mundo para ela funcionar bem. Não há democracia se as pessoas que compõem a sociedade não conseguem compreender os fundamentos da democracia, as práticas que a democracia prevê e os valores que a democracia sustenta. E o processo de educação política é justamente para que as pessoas possam se apropriar dos valores e da cultura democrática, para que elas possam aprender como funcionam as instituições do Estado Democrático de Direito e para que elas descubram como elas podem participar ativamente no cotidiano da construção e da sustentação da democracia. Porque essas coisas não nascem com a gente. Nós não nascemos sabendo viver numa sociedade democrática. Isso implica num aprendizado, num desenvolvimento de certas competências, de certas habilidades para viver a vida democrática e para sustentar as relações democráticas. Particularmente numa sociedade como a brasileira, que tem um histórico de movimentos autoritários, de tempos de suspensão da democracia, né? Se a gente for olhar para o século XX, a gente teve a ditadura Vargas, a ditadura do regime militar da década de 60, só nesse século, né? Então, num país que tem movimentos autoritários, que tem situações históricas que suspenderam a democracia, uma educação política para a constituição de valores democráticos, ela é ainda mais importante. Eu quero ressaltar que esse não é um desafio só do Brasil. Diferentes países do mundo têm debatido, discutido e construído uma urgência em torno da educação para a democracia, a educação para a cidadania, que é uma educação política. Então, esse é um movimento que está sendo pautado no continente europeu, no continente africano, na Ásia, na América do Norte, porque as democracias elas precisam de um movimento contínuo de educação política para a democracia, porque elas são regimes que implicam essa participação consciente de todas as pessoas. Muito obrigada, Alexandre. Realmente não é uma tarefa simples, mas muito importante. Bom, a gente sabe que a Constituição brasileira prevê que é um dever do Estado e da família preparar todos para esse exercício da cidadania. Você hoje, na posição que está no MEC, como você acha que o MEC trabalha para que esse direito seja garantido? Desde dos últimos acontecimentos do dia 8 de janeiro, a urgência de cuidar da democracia e de fazer um processo de educação política para a democracia se tornou ainda mais evidente. Mas você tem razão, existe tanto uma previsão legal de que esta é uma obrigação do Estado brasileiro, né? Isso está na Constituição Federal, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está na Base Nacional Comum Curricular, quer dizer, existem normas, né, leis que nos orientam a construir um processo permanente de educação política para a democracia e para a cidadania. Mas os acontecimentos de 8 de janeiro colocaram essa urgência num patamar ainda mais relevante. E o Ministério da Educação tem construído, em parceria com os estados e com os municípios, uma grande estratégia de educação
de educação para a cidadania, uma estratégia nacional de educação para a cidadania e para a democracia, que vai trabalhar na frente de produção de materiais, como esses materiais que a Fundação Fernando Henrique Cardoso produziu, também na formação de professores e professoras para o trabalho com educação para a cidadania, mas também numa forte estratégia de comunicação e mobilização social, porque parte da nossa sociedade confunde a educação política para a cidadania com processos de proselitismo, doutrinação. Então, há um certo temor de uma parcela da sociedade de que, ao fazer o trabalho com educação política para a cidadania, nós estaríamos corrompendo a formação moral das crianças ou interferindo na construção dos seus valores éticos. E, na verdade, o que a gente quer mesmo, como estratégia nacional de educação política para a cidadania, é fazer valer o princípio que nos orienta a formação cidadã a partir da escola, em parceria com a família e com a sociedade. Para ter uma educação voltada para a formação cidadã, o pilar da educação política é fundamental. Sem compreender como funciona a democracia, quais são os direitos que a democracia preconiza, quais são os deveres que a democracia preconiza, como funcionam as instituições que sustentam o Estado democrático de direito, sem essas coisas, a formação cidadã fica comprometida. Sem essas coisas, as pessoas acreditam que destruir o prédio do STF, destruir o prédio do Congresso Nacional é o caminho para a gente transformar a sociedade na perspectiva que a gente acredita. Tem que aprender democracia, tem que aprender cidadania e tem que aprender isso na escola, inclusive, em parceria com a família, em parceria com os territórios, né, com a comunidade, mas, sobretudo, com um trabalho intencional, cuidadoso, feito por profissionais da educação na escola. Essa recuperação desse direito e da importância de garantir esse direito na escola, principalmente nesse momento atual, pós 8 de janeiro. Mas também o senhor citou essa pressão, essa divisão da sociedade e essa crença de parte da sociedade de que essa não deveria ser algo que está na escola, de que é doutrinação, e a gente vem de um período em que isso foi incentivado, inclusive pelo governo federal, e o professor fica no meio disso, né? Num momento ele é pressionado, ele é vigiado muitas vezes, né? Sente-se vigiado por pessoas que têm essa crença. Agora tem outras orientações. Então, qual é o tipo de apoio também que o professor tem para ele ter tranquilidade para trabalhar isso? Basta ele seguir o currículo, ele conhecer esse conteúdo, ou como que ele se prepara para, de fato, conseguir promover essa educação política, principalmente no meio desse clima tão complexo que a gente vem vivendo? Fundamental a tua pergunta, porque ela me permite falar que, além desse processo de formação, né, os professores precisam de formação para lidar com a complexidade desse tema em sala de aula e para lidar com esse cenário que nem sempre é favorável ao trabalho de educação política para a cidadania. Então, a formação, tanto do ponto de vista dos conteúdos da educação política, mas também do ponto de vista das melhores estratégias pedagógicas para respeitar cada faixa etária, para organizar o trabalho numa perspectiva sistêmica e para ter segurança de que aquilo tem um lastro, né? Tem um fundamento nas nossas diretrizes curriculares nacionais, na Base Nacional Comum Curricular. Então, a formação é uma estratégia. O Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Educação, também está criando um Disque 100, Disque 180, desculpa, para que os professores e professoras possam fazer denúncias de processos de perseguição do seu trabalho pedagógico, possam contar, né, para o Ministério dos Direitos Humanos, denunciar situações de intimidação e de violência, mas tem uma segunda camada de cuidados que tem a ver com o envolvimento das equipes gestoras de cada escola
e dos líderes, né, dos sistemas de ensino, das secretarias municipais e estaduais de educação. Por isso que o Ministério da Educação está construindo a Estratégia Nacional de Educação Política em parceria com os municípios e com os estados, para que haja uma proteção ao trabalho feito nas escolas a partir do próprio território. A gente sabe que muitas situações aconteceram nos últimos anos, inclusive com propostas legislativas que visavam proibir o trabalho com certos temas na escola, mas esse tempo, do ponto de vista da política educacional, foi superado. Nós queremos fazer valer a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Base Nacional Comum Curricular, que estabelecem um marco democrático para o trabalho feito na escola, em sala de aula, e uma educação voltada para a cidadania, para o desenvolvimento de valores democráticos e para a defesa dos direitos humanos. Então, os professores brasileiros terão esse apoio e não devem temer. Nós, professores e professoras, temos um ofício que tem uma dimensão ético-política muito forte, e isso, às vezes, traduz no cotidiano da escola conflitos, mas é nossa tarefa formar para a cidadania, formar para a democracia e para uma cultura de direitos humanos. Muito bom, muito bom. Obrigada, Alexandro. A gente vai chamar agora o professor Yuri para ele também trazer a experiência dele, ele que está lá na sala de aula, e daqui a pouco a gente volta com as perguntas que vão ser feitas pela audiência. Queria já incentivar também as pessoas que estão nos acompanhando, se já tem perguntas, que elas podem mandar pelo chat. Enquanto a gente traz o professor Yuri para a tela, a gente também queria mostrar um dos roteiros, para vocês terem um gostinho dos roteiros que a gente preparou, que são materiais que podem também ajudar os professores nesse momento, né, a fazer esse trabalho relacionado à educação política, à educação para a cidadania. Então, a gente está com um roteiro de cidade relacionado aos caminhos sustentáveis, ações locais, impactos globais, que faz incentiva os estudantes a estudarem, a pesquisarem políticas relacionadas ao meio ambiente, e há também a entenderem organismos internacionais e como se dão essas conversas entre países para fazer impactos globais, para combinarem aí as questões relacionadas ao meio ambiente. Então, tem uma série de provocações nesse sentido. A gente usa as linhas do tempo para pesquisar esse tema e depois vai aprofundando a partir de outras dinâmicas. Esse exercício termina no final com uma simulação, né? Então, é bem legal, e a gente nos roteiros traz todas as fases de um projeto, né? Desde a ideação até desenvolvimento do projeto, o compartilhamento do projeto no final, a avaliação, a definição do problema, enfim, a gente vai passando por todas as fases do projeto. Eu convido a todos também que estão nos acompanhando a baixar, né? A gente já está no chat o link para baixar esse documento e poder usar na sua sala de aula. Mas a gente só queria mostrar mesmo rapidinho para vocês conhecerem e passar a palavra aqui, né? Fazer a conversa com o professor Yuri. Obrigada, Yuri. Acho que vou deixar para a Beatriz começar as perguntas aqui. Boa noite, Yuri. Obrigada pela participação hoje. Bom, a gente queria ouvir um pouco de você sobre os projetos que você já realizou, em que você estimula seus estudantes a realizarem os debates sobre atualidades e política. Você pode contar um pouco para a gente como que esse trabalho impactou o desenvolvimento dos seus alunos? Oi, gente. Boa noite. É uma alegria estar aqui, contar um pouquinho da minha trajetória, em especial para falar sobre política. Eu queria dizer que a própria composição aqui desse webinar ela também já é política. Acho que a gente aqui é exceção. Você tem 2 pessoas negras falando de política e 2 mulheres falando de política. Acho que isso também ajuda a comunicar a nossa audiência, que isso também talvez geralmente é o que as pessoas não esperam de política.
né? E aí a gente está aqui já rompendo também essa barreira. Lá na escola em que eu trabalho, 2022, então a gente estava ali no auge da eleição, com todos os tensionamentos que todo mundo aqui conheceu e vivenciou, né, na política brasileira. E aí eu lembro lá da música do Cazuza, né? Todo dia, todo de Sônia faz, acho que é o sol, enfim. Então, veja só, eu tava ali ansioso e com vontade de fazer com que as coisas acontecessem e falar, não, a gente precisa falar de política aqui para os meus alunos, né? Acho que esse é um debate interessante que eu posso trazer para cá. Quando eu dividi com os meus colegas e falei, eu estava pensando em fazer isso, o que eu vi foi ali, é melhor você evitar, esse é um tema que está muito sensível. Mas eu falava, não, olha, eu acho que não tem lugar melhor em que a gente possa falar de política. Acho que o melhor lugar para a gente falar de política, o melhor lugar para a gente falar de democracia, ele se dá na escola. E aí eu insisti, e aí em contato com o ex-aluno, né, o Alex Mello, a gente pensou na formatação. Não, a gente vai começar a discutir política pública na escola. Esse foi, digamos assim, meu primeiro passo, sabe? Acho que foi a mosca azul para que a gente pudesse discutir ali dentro da escola. A partir daí, aquilo foi dando certo, porque os alunos foram entendendo que tudo aquilo que estava no cotidiano deles, tudo aquilo que era anseio deles, buscar por melhoria, aquilo tinha um nome, e esse nome era política, em especial política pública, que quando mal desenhada, quando mal feita, impactava no cotidiano dele. Então, na medida em que eles queriam resolver aqueles problemas, eles eles encontravam apenas um caminho, que era o caminho da política, e a eleição, e até então, se anunciava. Aquilo deu tão certo que os meus alunos começaram a se envolver e começaram a eles mesmos demandar por sabatinas. Então, a sabatina, até então, a demanda que a gente tinha pensado é intervir nos programas de governo. A ideia da sabatina surgiu no desenvolvimento das atividades, que eles falam, não, a gente quer fazer isso aqui dentro da escola. Aí foi a parte que eu me assustei um pouco, né, na parte de trazer os candidatos ali para dentro da escola, porque dentro da escola aquilo estava fechado, a gente já tinha uma certa trajetória. Mas a minha questão é, como é que a sociedade vai entender isso? Como é que a família vai entender isso diante daquele mundo complexo que a gente estava vivendo, que a escola estava muito tensionada, não só a minha escola, mas a educação, da maneira geral, estava muito tensionada pela política, e eu não queria que aquela tensão adentrasse a escola. Queria que a escola justamente desse uma lição para a classe política, uma lição para a sociedade, de que é possível falar sobre política dentro da escola de uma maneira que não acarretasse em divisões, de uma maneira que não desembocasse em violência. E aí eu topei o desafio lá com eles. Então, a gente fez sabatinas com 1.000 alunos dentro de uma quadra. Então, aquilo foi uma loucura, assim, mas foi uma aventura positiva, porque tudo aquilo que a gente via acontecer fora da escola não aconteceu durante a execução do programa na escola. Então, foram 4 meses em que a gente realizou vários encontros, aulas, sabatinas. A gente conseguiu, foi a única instituição do Estado que conseguiu reunir todos os candidatos a governo, né? Nem nos debates oficiais, nem nos debates das maiores redes de televisão, os 4 toparam estar lado a lado, porque estava muito tensionado. Mas aceitaram o desafio de ir na escola, os 4 estavam lá para assinar um termo que se comprometia a receber aquilo que os meus alunos estavam demandando. Então, foi aí que eu entendi que era uma questão também de apresentação. A gente foi ganhando a confiança da sociedade, e aí era o contrário, né? Do meio do primeiro turno para frente, meu desafio era o contrário. Era, às vezes, limitar um pouquinho o papel da escola, porque ela foi tomando um lugar que ninguém conseguia mais parar. Então, a gente foi tomando o lugar da academia, a gente foi tomando o lugar das relações sociais, a gente foi tomando o lugar da imprensa, porque a sociedade começou a entender que aquele era um lugar seguro para se falar de política. Mas é preciso dizer que aquele foi muito bem pensado e muito bem construído muitos meses antes, né? Então, isso é mais ou menos o resumo do que foi o POP, que é o Ateneu Políticas Públicas, que eu acho que é um exemplo bem sucedido de quando você pensa em levar política para adolescente, eles respondem, é uma demanda que eles têm, que a gente precisa aprender a falar sobre política. Então, eu passei meus 4 meses aí do POP falando isso, o adolescente gosta de política, é a maneira como você apresenta que faz a diferença. Muito legal, parabéns por esse trabalho, eu acompanhei um pouco, repercutiu muito, né, foi muito, muito legal. Então, a gente pode dizer que você já tem uma certa experiência, né, enquanto ser um professor que promove esse debate, que consegue envolver seus estudantes e super bem sucedido. Eu queria te pedir, primeiro perguntar, já que a gente estava conversando com o Alexandre sobre essa questão da pressão da sociedade, se você sente essa pressão, como é que lida com essa pressão, né, de não pode falar, enfim, se em algum momento isso já chegou na sua rotina, e que dicas
que você poderia dar para outros professores que querem trabalhar com esse tema da democracia na sala de aula? Olha, chegou, mas ao mesmo tempo chegou com muito respeito também, porque na verdade chegou mais um certo assédio, digamos assim, da classe política, porque entendia o valor que aquilo tinha. Algumas outras pessoas, de maneira muito primitiva e às vezes muito periférica, tentavam falar um pouco daquilo que estava acontecendo. Mas aquilo, assim, tinha jovens que se identificavam com vários espectros políticos, todos estavam lá. Então, acho que aquela imagem que quando a gente lançou o POP, que a gente colocou os 4 candidatos ali, todos com pensamentos muito divergentes do ponto de vista das suas ideologias, no mesmo espaço, acho que já comunicou muito bem o que era aquilo. O que era que a gente pensava de democracia, era juntar todo mundo. E aí, isso blindou a gente de uma série de coisas. A gente tinha muito esse princípio, a gente não podia errar no sentido de enviesar a discussão. Então, isso ajudou muito a gente. Com relação a dicas, eu acho que o que eu penso aqui é o seguinte, pesquise um pouco sobre o que é que seus alunos gostam, porque, olha, não é porque é política, é qualquer coisa que você apresente a alguém que não seja do interesse dele, não é porque ele não quer, é a forma como você apresenta. Então, isso pode ser política, isso pode ser qualquer outro assunto. Então, a política, assim como qualquer outra coisa na vida, precisa despertar o interesse. Então, pesquise sobre quais são os assuntos que seus alunos gostam, porque provavelmente é a partir daí que você vai iniciar o diálogo. Fale sobre o cotidiano, porque isso daí a gente fala o tempo todo que política é isso, é o cotidiano. Então, apresente, traga isso para o debate também. A ideia de criar desafios, eu adorei quando eu li a sequência, que falou do aprendizado baseado em projetos, que é justamente isso que eu mais gosto, essa minha perspectiva mesmo. Então, traga pequenos desafios para que eles possam pensar o cotidiano deles, fazer a sua reflexão, partir daquilo dali. E uma outra coisa que eu costumo falar também é falar de política sem falar de política. Aí eu lembro daquela música do Lenine, que eu acho que é Aquilo que Dá no Coração, que é uma música que fala sobre amor e que não menciona a palavra amor. Então, imagina, eu posso trazer um documentário que fale sobre um determinado assunto, não necessariamente aquela política no sentido estrito senso, mas o próprio debate daquela temática vai me levar para falar sobre política. Eu posso falar sobre política marginal, eu posso falar sobre... teve o dia do nordestino agora, eu posso falar do processo, né, de construção da cultura nordestina, e aí a gente vai acabar entrando sobre política. Então, às vezes, a gente acha que falar de política, falar de democracia, precisa começar com a palavra. Não, a gente precisa começar com exemplos do cotidiano, e a partir daí, como ela faz parte, né, da construção do nosso cotidiano, naturalmente esses temas vão se inserindo. Acho que é uma estratégia interessante para a gente abrandar também, e as pessoas entenderem que a gente não quer fazer lavagem cerebral, a gente não quer induzir uma pessoa para um contato ou para outro. A gente quer oportunizar o aluno que ele tenha contato com essa cultura democrática que o Alexandre falou, que acho que é a coisa mais valiosa que a gente pode ter aqui. Muito interessante. Bom, e a escola costuma já ser esse lugar de estruturas e práticas pouco democráticas, né? Pouco horizontais. Você acha que uma organização mais horizontal e mais participativa influencia o aprendizado dos alunos em relação aos valores democráticos? E, se sim, né, como e quais os desafios também que isso apresenta? Olha, tenho total clareza que sim. Porque quando a gente fala de aprendizado, não é só sobre o que você aprende, mas onde você aprende, como você aprende e quais são as pessoas que intermediam essa relação. Então, não existe uma aprendizagem efetiva se eu convivo num ambiente antidemocrático. Então, acho que essa é uma perspectiva, sabe? A escola precisa comunicar que ela está aberta. O que é que a gente fala o tempo todo? Que a aprendizagem é troca de conhecimento. O professor é um mediador. Então, se a escola não se apresenta como um todo, como aquela que está disposta a mediar, que está disposta a ouvir, gente, o aprendizado não vai acontecer. Então, eu entendo que a implantação da cultura democrática, ela vai permear não só o ensino da democracia em si, mas ela vai permear todas as competências e habilidades de todas as unidades temáticas. Então, se o aluno entende que aquela escola é para mim, aquela escola quer me receber, aquela escola quer me ouvir, certamente o aluno vai dizer, eu estou disposto para aprender tudo aquilo que qualquer professor que estiver naquela escola tem para me ensinar. Então, a escola precisa ser democrática desde a sua entrada até a realização de todas as atividades cotidianas. Todas as atividades que passam por dentro da escola precisam também ser democráticas. A gente precisa comunicar isso. O aluno precisa entender democracia, respeito, civilidade, atenção ao outro na prática. E não precisa só ensinar. A escola precisa ensinar também com as suas atividades, com os seus exemplos, da forma como você entra na escola. Então, acho que isso faz muita diferença e eu consigo visualizar isso na escola em que eu atuo.
Atuar num ambiente democrático facilita o processo de ensino-aprendizagem, potencializa, porque eu entendo que aquela escola é para mim. Se eu entendo que aquela escola não é para mim, que aquela escola não quer me ouvir, aí o aluno faz birra. Aí a gente vê todos os problemas de violência que a gente costuma enfrentar. Então, a melhor coisa que tem é essa. Muito obrigada, Yuri, pelas suas dicas, pelos seus compartilhamentos. Agora eu vou chamar de novo o Alexandro para vir para a tela aqui com a gente. E a gente vai ter esse momento de debate final, a gente já tem mais 15 minutos aqui da nossa conversa, e responder as perguntas que vierem aqui das pessoas que estão participando. Eu vou passar a palavra para a Beatriz, ela vai conduzir esses últimos questionamentos. Obrigada, Tatiana. Bom, obrigada, Yuri, obrigada, Alexandra, pelas exposições de vocês. Muito interessante. A gente tem uma pergunta do Vinícius de Oliveira aqui no chat. Uma vez superada a questão de formação, também existe a pressão das famílias. Como a escola pode se preparar para isso? Quem gostaria de responder primeiro, Alexandra? Passar para você. Olha, deixa eu falar aqui. Vinícius, eu acho que é primeiro trazer a família para dentro. E eu passei por isso, quando em um determinado momento a gente estava discutindo um assunto, e a menina chegou em casa e comentou. E a mãe fez lá um comentário, eu falei, faz o seguinte, peça para sua mãe vir aqui na aula que vem, porque eu quero que ela participe da aula. Então, a gente começa a aula com a mãe falando para o aluno dentro no caso, era o filho dela, mas para toda a sala. Então, ela entendeu que não existia barreira. A escola estava disposta a ouvir. E a família desarma. Então, acho que essa é a primeira coisa. Comunique aos pais o que é que vocês estão fazendo e tragam ele para dentro do processo. Convide eles, desde que a escola esteja aberta, porque na medida que eles entenderem que aquela escola está disposta a ouvir não só os filhos, mas também os pais, eu acho que a atenção abranda. Eu concordo com as indicações feitas aí pelo professor Yuri, né? E queria complementar dizendo o seguinte, a nossa legislação educacional, ela prevê que as escolas construam a sua proposta pedagógica de maneira coletiva, colaborativa, com a participação dos estudantes, com a participação das famílias. E é nesse processo de construção da proposta pedagógica que a escola vai fazendo os combinados sobre as práticas educativas que vão acontecendo ali. Então, na medida em que a escola vai construindo junto com a sua comunidade a sua proposta pedagógica e vai estabelecendo ali na proposta pedagógica que as práticas educativas vão seguir naquela direção, que as atividades, os projetos, são projetos da escola e que, portanto, fazem parte de uma decisão coletiva, colaborativa, e que esses projetos estão ancorados, né, nas diretrizes curriculares nacionais, na Base Nacional Comum Curricular. Isso vai ajudando a traduzir, ali no cotidiano da escola, uma responsabilidade coletiva por tudo que acontece ali. É muito louvável que a gente tenha professores e professoras como o Yuri, que começam um projeto, uma iniciativa e desbravam certas situações. Mas o ideal mesmo é que esse seja sempre um projeto coletivo, de toda a escola, com a sua comunidade, em que todo mundo se reconheça ali, participando de um processo de cuidado e de educação das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. E a gente tem que lembrar que a sociedade brasileira tem processos muito autoritários no seu cotidiano e que eles invadem a escola. Então, não é muito fácil a gente discutir, por exemplo, o combate ao racismo na escola, se esta é uma sociedade estruturalmente racista. Vai haver resistências para o debate sobre o racismo na escola. Uma sociedade com o nosso padrão de violência contra a mulher terá dificuldade quando a escola quiser discutir com as crianças a importância da igualdade entre homens e mulheres. Numa sociedade que tem, né, muitos valores que afetam, que são contrários à diversidade sexual, o trabalho de discussão com as crianças, adolescentes e jovens sobre a diversidade sexual vai gerar conflitos. Agora, na medida em que a gente constrói com a comunidade escolar
certos pactos, certos combinados em torno do trabalho educativo que será ali feito, essa resistência tende a ser menor, e quando ela aparecer, a resposta da escola será: mas veja, isso está pactuado na nossa proposta pedagógica, que a comunidade participou construindo e pactuou com a gente que esse trabalho era importante. Então, esses mecanismos, né, de aprimoramento da comunicação, mas também de um planejamento coletivo, colaborativo, com a comunidade escolar sobre o trabalho educativo ali feito, é muito importante. Quero só finalizar dizendo que, na maior parte dos casos, as famílias, quando elas questionam o trabalho com educação política, elas estão com uma vontade de proteger suas crianças, adolescentes e jovens. E a gente precisa entender esse movimento e chamar a atenção das famílias de que não há, quando eu faço trabalho com educação política, eu não estou corrompendo aquelas crianças, adolescentes e jovens. Eu não estou prejudicando a sua formação. Pelo contrário, eu estou ajudando essas crianças, adolescentes e jovens a entenderem a sociedade em que vivem, né? Obrigada, Alexandre. Bom, o Diogo Jordão colocou aqui uma experiência dele, que ele tem experiência com formação política para a democracia no âmbito do ensino médio integral, né? E fala que o resultado foi muito bom, mas infelizmente tem um esvaziamento dessa modalidade. Eu acho que a gente poderia pensar também em como isso poderia ser trabalhado na escola. A gente precisa de uma modalidade específica ou de uma disciplina específica para isso, ou isso pode ser trabalhado em diferentes momentos, em diferentes disciplinas? Olha, os conteúdos da educação política para a cidadania, eles são conteúdos que estão tratados em áreas do conhecimento como a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, a matemática. Então, não me parece ser um caminho muito plausível criar uma disciplina de educação política. Agora, talvez seja necessário, e essa é uma das propostas do Ministério da Educação, construir para os professores e professoras uma visão de currículo para a educação política, em que eu consiga mostrar para os professores quais são os conteúdos da área dele que se aproximam do trabalho com a educação política. Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho professor de língua portuguesa, e lá na Base Nacional Comum Curricular, eu tenho um trabalho com gênero discursivo dissertativo que me convoca a produzir, junto com os estudantes, textos em torno de questões dilemáticas da sociedade. Então, eu faço aproximações a partir da área do conhecimento, mas eu também visualizo conteúdos que são específicos da educação política para a cidadania. Então, me parece que o caminho é uma abordagem mais interdisciplinar, mas o trabalho com projetos tem revelado que muita força, né? Como o Yuri contou aqui da experiência dele, organizar projetos específicos em que eu traga essa dimensão com mais força, e aí convide professores de diferentes áreas do conhecimento para colaborar com esse projeto, isso parece indicar um caminho interessante. E as metodologias ativas, né? Não é possível a gente trabalhar com educação política para a cidadania apenas com aulas expositivas. Atividades em que os alunos sejam convidados a produzir juntos coisas, a pesquisar juntos no território em que vivem, a descobrir certas dinâmicas da vida social participando de eventos, né? Isso tudo combina com uma educação política para a cidadania emancipadora. Obrigada, de novo. Eu queria aproveitar essa fala sobre as metodologias, a aprendizagem baseada em projetos, e essa também, e a fala anterior que falou do coletivo, né, de como tem que estar junto no coletivo. Para perguntar, e aí eu vou começar com o professor Yuri, assim, como também a gente envolve os estudantes, né? Como acho que o Yuri ele contou na experiência dele, que foi até um pedido dos estudantes que se fizesse essa sabatina, mas assim, qual a importância dessa escuta do estudante, de um estudante se ver também nesse trabalho, de ele se identificar com as discussões, com os conteúdos, com as práticas que são propostas com esse intuito de desenvolver a educação política e a educação para a cidadania.
A gente podia começar com o professor Yuri, depois o Alexandro complementa, por favor. Então, Tati, eu acho que é essencial assim, ouvir, até para que a gente entenda de onde é que está vindo essa resistência deles. O que é que eles pensam sobre isso? Sabe, eu costumo dizer que a gente subestima muito os jovens. Eles já têm um processo de educação política que acontece ali de um jeito do TikTok, acontece em outras plataformas. Então, aquilo, de alguma forma, ele já tem uma visão de mundo sobre. O que a gente precisa entender é qual é a visão de mundo que ele está tendo acesso, qual é a percepção de mundo que ele tem, o que é que ele deseja conhecer mais sobre. Né? Quantas vezes você está ali e aquele adolescente está com 15, 16, 17 anos, tentando compreender o mundo, né? Ele está recebendo as primeiras quantidades ali de informação, só que ele não tem maturidade suficiente para fazer aquela leitura do mundo. O que mais ele quer é uma pessoa em que ele possa confiar, que possa introduzir ele em alguns debates, que ele possa tirar dúvida também. Então, a escuta eu acho que é fundamental para você entender quem é o seu público, de onde ele vem, que tipo de visão de mundo ele tem, que tipo de coisa chega para o seu aluno, para que a gente não fique formulando, pensando em coisas que talvez não seja do interesse dele, ou não faça parte do cotidiano dele. Você está falando de uma coisa, mas ele nem sabe o que é aquilo. Então, acho que essa percepção dá uma noção de onde é que seu aluno está, que tipo de repertório ele tem, o que é que eu preciso trazer a mais, o que é que ele ainda não compreendeu do mundo, que eu vou poder trazer e vou poder ajudar ele. Então, a escuta ela é fundamental, porque senão ela passa a ser autoritária. Eu vou entender que eu sei tudo, eu vou empurrar para o aluno que ele tem que saber e pronto. E não é assim, a educação não vai funcionar. Então, a escuta ela é fundamental. Acho que o primeiro princípio democrático da educação e da escola é a escuta. Ótimo. Alexandre, o senhor queria acrescentar alguma coisa em relação a esse ponto? Acho fundamental que a gente pense nessa participação estudantil nas diferentes etapas da educação básica. A participação dos jovens no ensino médio se dá de uma maneira. A participação de adolescentes nos anos finais do ensino fundamental se dá de outra maneira. A participação das crianças pequenas na educação infantil, nos anos iniciais, se dá de uma outra maneira. E o processo de educação política para a cidadania deve perpassar toda essa educação básica. Então, desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais, os anos finais, e chegando até o ensino médio, mas respeitando as características e singularidades de cada etapa, a partir desse princípio da participação e do reconhecimento de todos e de todas como educandos, né, que merecem, têm direito a essa educação para a cidadania. Bom, pessoal, nossa conversa está ótima, mas chegou a hora de encerrar. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Muito obrigada também pelas contribuições, Alexandre e Yuri, aprendemos bastante com vocês. E obrigada, Tatiana, pela parceria. Obrigada, Beatriz, pela parceria, obrigada, Alexandro e Yuri, pelos compartilhamentos, por essa conversa. Eu queria também dar alguns recados finais, de novo convidar todos e todas para acessarem os roteiros. Acho que muito do que a gente conversou, a gente tentou deixar nesses roteiros, né? A gente tentou fazer com que ele se torne uma ferramenta de fato participativa, com metodologias ativas, com projetos, com escuta dos estudantes. Então, acho que está bem interessante. Então, queria de novo convidar a usarem a ferramenta, nos contarem depois como está sendo esse uso. Eles vão ficar disponíveis no nosso site do Porvir e no site da Fundação FHC. E agradecer a todos que fizeram esse projeto, então, que estiveram envolvidos nesse projeto, a Beatriz, a Giovana, não sei se a Beatriz também queria citar mais alguém, mas aqui no Porvir eu queria citar a Renata Solomone, que nos ajudou com a autoria, a Marina Lopes, que editou os conteúdos, a Regiane Silva, que criou o design, o projeto gráfico. Não sei se a Beatriz quer dar mais quiser algum agradecimento. Sim, da parte da Fundação, a Isabel Pens, que ajudou tanto na construção das linhas do tempo, quanto no material dos roteiros pedagógicos, a equipe toda de comunicação, Benedito, que está apoiando o nosso evento, Giovana, Isaac, muito obrigada a todos. E o Sérgio Fausto, nosso diretor, que não pôde estar aqui hoje, mas que agradece também muito a presença de todo mundo.
Em nome da Fundação FHC. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.